Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui, minha proposta é refazer uma discussão que eu fiz em stories no Instagram um tempo atrás, acerca de duas obras que, para mim, de alguma forma se correlacionaram na minha interpretação, que são as obras Justine, do Marquês de Sade, e A República, de Platão. É, Antes de tudo, acho que é justo eu dizer, até a título de explicar um pouco como eu penso, por que que eu escolhi falar dessas. Eu escolhi estudar essas duas obras, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo apego com a origem e o significado das palavras. Então, de certa forma, nós frequentemente falamos sadismo, né? Utilizamos a palavra sadismo, sádico, no cotidiano, e a palavra significa basicamente que remete, de alguma forma encarna ideias de Marquês de Sade, ideias, né, sádicas, porque vem de Marquês de Sade. E muito me atormentou durante muito tempo quem que é esse Sade, né? Quem que é esse Marquês de Sade do qual se atribui essa característica de sadismo, né? Porque geralmente quando as pessoas falam sádico, elas falam alguma coisa no sentido de quem gosta de ver os outros sofrendo, de quem gosta de fazer os outros sofrerem. Geralmente as pessoas falam nesse sentido, e eu queria saber o que é esse sofrimento, o que é essa violência que está presente na obra de Sade, que faz ela tão característica assim, né? Então daí eu fui ler Justine. Enquanto a República de Platão é um livro que eu li meramente por interesse filosófico, né? Eu boa parte dos meus estudos de filosofia se debruçaram sobre Marx. Em determinado ponto dos meus estudos, eu percebi que seria importante ler Hegel para ter um bom entendimento de Marx, né? Então, a essa altura eu já havia lido o Capital Volume 1, já havia lido a Ideologia Alemã, uma boa parte, eu já havia lido o Manifesto do Partido Comunista, que é um livro pequeno, né? Mas eu já tinha lido também o Manuscritos Econômicos Filosóficos, um texto muito bom de Marx, e eu decidi me debruçar sobre a obra de Hegel, porque como Marx se inspira muito em Hegel, eu decidi que era importante para ter um entendimento melhor de Marx. Quando eu fui ler Hegel, eu cheguei à conclusão de que para entender bem Hegel eu precisava ter lido Kant. Mas para ler bem Kant, eu precisava ter entendido não sei quem, e depois de não sei quem, e depois mais não sei quem. Então eu cheguei à conclusão que seria mais inteligente se eu partisse do começo. Então eu resolvi estudar um pouco alguns autores mais fundamentais da filosofia, no caso Platão. E eu creio que a República, que é o único livro de Platão que eu li, né, até então, ele é um dos principais livros de Platão e ele é uma discussão importante. Mas enfim, partindo de Justine, Marquês de Sade, né? Bom, quando a primeira vez eu peguei para ler Justine, eu li o livro inteiro numa manhã só, né? É um livro que eu consegui ler ele até que bem rapidamente, não é uma história muito complexa, então é até relativamente fácil. É, e da introdução do livro, o, o, o autor, né, o Marquês de Sade, ele me deu uma sensação de ter uma certa boa esperança acerca da obra. Na introdução do livro, ele fala um pouco sobre como a injustiça ela pode trazer muitos bons frutos, né? Então, assim, a pessoa que rouba e se safa, a pessoa que faz o que bem entende, independentemente do que é justo e não é uma pessoa que aparentemente ela costuma se dar bem na vida, né? A pessoa que costuma ter dinheiro, costuma ter o que quer. Então, aparentemente, parece que a injustiça é uma coisa, de certa forma, louvável, né? No sentido de por que eu não seria injusto? Mas logo em seguida ele contrapõe que os verdadeiros prazeres, os verdadeiros bens da vida, a gente só encontra através da justiça. Porque por mais que a pessoa injusta tenha essa série de lucros, né, essa série de vantagens, essa série de sortes, a pessoa injusta ela deve. Ele começa a especular, né, assim, a pessoa injusta ela deve dormir triste à noite, ela deve, né, ser assombrada pelos seus erros, ela deve ser uma pessoa muito sofrida interiormente, apesar de ter dinheiro, ter amores, ter o que quiser, ela deve ser uma pessoa muito sofrida internamente.
Então, somente através da justiça a gente é capaz de ser realmente feliz. Isso o Marquês de Sade fala na introdução do livro. E eu achei interessante. Pensei, bom, será que vai para um caminho interessante essa obra? E foi um ledo engano. É, a obra Justine conta a história de uma mulher chamada Justine, mas esta obra ela é uma obra irmã de outra obra do Marquês de Sade, que é a obra Juliette. E quando eu falo que é uma obra irmã, não só porque são obras correlacionadas, mas porque Justine e Juliette são irmãs na história. É, e assim, basicamente a história começa com as duas irmãs, Justine sendo a irmã mais nova, e a mãe delas vem a falecer. Cada uma herda metade do que a mãe tinha, não era muita coisa, era uma certa quantia de dinheiro, mas elas ficam sem ter onde morar e tendo que viver a própria vida a Deus dará. E daí se marca duas posturas éticas diferentes para Justine e Juliette. Juliette, a mais velha, ela pensa assim: não, meu sonho é ser uma pessoa de alta classe. Eu quero ser uma mulher independente, uma mulher com muitas fortunas, uma mulher com muitos poderes. Esse é meu sonho. Enquanto Justine é uma mulher muito. A essa altura, inclusive, uma criança, né? Justine, se eu não me engano, tem 12 anos no começo do livro. É uma pessoa muito ligada com ideias de justiça, especialmente uma justiça cristã, uma moral cristã, uma pessoa de fé, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que confia muito na providência divina. Providência divina é um tema recorrente na obra, assim, essa ideia de que Deus vai fazer o bem aos justos e o mal aos injustos. Então, nesse momento fica meio demarcado duas posturas éticas de duas mulheres distintas, né? Duas irmãs, mas duas mulheres distintas. Enquanto Juliette, assim que sua mãe falece, ela vai se prostituir, né? Para ter dinheiro, né? Adquirir suas fortunas. Justine fica solta, meio desorientada, tendo consigo somente essa pequena parte de sua herança e suas ideias, né? Sua moral. Justine então sai para viver a vida e se defronta o livro inteiro com uma série de tragédias. Até que quando mais velhas as irmãs se reencontram, Justine está sendo condenada por um crime que ela diz não ter cometido, e enquanto Juliette realmente alcançou o seu sonho, ela se tornou uma mulher de alta classe, né, se prostituiu, teve de passar por uma série de situações desconfortáveis, né, ter de satisfazer desejos de homens muito libidinosos, né, homens muito com desejos muito perversos, mas conseguiu muito dinheiro, conseguiu muito poder, enganou várias pessoas e ascendeu a uma posição de alta classe. Enquanto Justine está sendo conduzida e condenada por um crime que ela não cometeu. Então, neste momento, Justine decide contar à sua irmã a sua história. Eu não vou me entrar muito em detalhes da história de Justine, porque na prática o livro ele é 90 páginas de descrições de horrores, né? É 90 páginas de violências. É basicamente isso a história de Justine. Mas Justine ela simplesmente passa por repetidas vezes o processo de encontrar pessoas, confiar nelas e ter sua confiança traída. Né? Ela busca trabalho, os trabalhos que as pessoas pedem, eles exigem que ela faça coisas que ela julga incorretas, então ela se recusa a fazer esses trabalhos, e daí ela acaba sendo punida por conta disso. Eventualmente ela é sequestrada e sofre violências, ela vai presa por crimes que não cometeu e sofre violências. É uma série de violências recorrentes com a coitada da Justine. E depois de contar a sua história, contar o seu sofrimento para sua irmã nessa situação, a irmã compadece, de certa forma ela adota, né, a irmã, e quando a Justine finalmente acha que terá uma sorte na vida, né, como eu falei, o tema da providência divina é recorrente, então ela tá o tempo todo esperando que não, a providência divina vai vir, e esses homens cruéis me violentaram vão sofrer suas penas, etc. Nunca acontece nada. Enquanto isso, finalmente a providência divina
dela, que foi uma mulher justa, finalmente chegou e ela se reencontra com a irmã e é acolhida por essa. E daí, logo em seguida, a Justine morre. A história ela é deste nível de é uma tragédia quase tentando ser cômica nesse sentido de é só sofrimento atrás de sofrimento atrás de sofrimento atrás de sofrimento. E quando finalmente parece que as coisas vão dar bem, ela morre. É, em síntese, ao que me aparenta, o livro ele tenta propor uma questão, uma ética feminina, né? Ele tenta propor uma discussão. Os livros, né? Eu não cheguei a ler Juliette, mas até onde eu sei, eu creio que não seria muito necessário para essa discussão, porque fica bem claro a cisão entre uma proposta ética entre Justine e Juliette. Enquanto Juliette é uma mulher que se aproxima quase de um super-homem nietzscheano, né? Então é uma mulher que visa construir a sua vida, as suas potências, sem se preocupar com os julgamentos alheios. Né? Os julgamentos e as opiniões alheias só importam na medida em que elas permitem que Juliette construa as suas potências. Enquanto tem essa ética proposta por Juliette, tem uma ética proposta por Justine, que é uma ética, como o próprio nome da Justine claramente é uma metáfora, é uma proposta de uma ética justa, né? Ela tenta sempre ser uma mulher justa, tenta sempre ser uma mulher honesta, uma mulher uma ideia de justiça especialmente cristã, né? Uma mulher que ela é honesta, ela se recusa a matar, a roubar, a todas as perversões da carne. Ela é uma mulher que tenta ser muito contida, muito reservada. Assim, ela tenta ao máximo seguir essa ideia de uma justiça, uma moral cristã. E o tom final da obra é de que, assim, primeiramente, claramente é possível fazer uma leitura feminista, digamos assim, da obra, no sentido de que o que a obra mostra é que ambas as mulheres passam por sofrimentos, passam por violências, né? Então, assim, ela, de certa forma, expõe um caráter violento da sociedade para com as mulheres, né? Juliette tem de se prostituir e, por consequência, passa por uma série de abusos, abusos remunerados, né? Enquanto E a Justine também passa por violências, a diferença é que ela não ganha nada com essas violências que ela passa. Pelo contrário, ela só vai sendo prejudicada seguidamente, né? Consecutivamente. Então, tem essa certa visão, digamos, feminista, né? Um certo tom de expor um caráter cruel da sociedade com as mulheres, mas ela propõe também duas éticas em contraposto, e para qualquer leitor fica, de certa forma, evidente que a Justine ela tem uma vida pior que a de Juliette, né? Então, na medida que Justine tem essa fé em Deus, tem essa fé na justiça, ela é só mais e mais e mais e mais prejudicada, e mesmo que as pessoas tentem ensinar para ela que ela vai se ferrar nesse caminho, ela insiste em seguir o caminho e insiste em se ferrar por ter esse apego com essa ideia de justiça. Enquanto Juliette, não. Juliette constrói a sua vida dos sonhos, né, de se tornar uma pessoa de poderes. E a mensagem final que a obra passa a sensação é de que não vale a pena ser justo, porque a justiça ela só prejudica quem tenta ser justo, né? Nesse sentido, que a leitura de Justine me lembrou da República de Platão. Uma coisa que eu acho válida comentar antes é que, apesar dessa proposta, é claramente uma proposta, digamos, forçada na obra, né? É uma obra artística, não é um relato real, mas de certa forma o Sade força a mão na hora de descrever o que acontece com Justine, porque mesmo o mundo cruel como ele é, e ele é, é muito difícil contemplar na vida real uma situação como a de Justine, uma pessoa que realmente não tenha passado por nenhuma pessoa boa ao longo de sua vida. Né? Todo mundo ao redor de Justine são pessoas mal intencionadas, pessoas cruéis. Né? É muito difícil imaginar que isso realmente aconteça. Mas, enfim, é uma proposta artística com uma mensagem, uma tentativa de uma mensagem ética, né? No limite. Mas a questão da contradição entre justiça
preocupação única e exclusivamente com si mesmo, que me lembrou da República de Platão. Né? Já que eu fiz uma breve explicação de Justino e fazer uma breve explicação da República de Platão, mais especificamente dos primeiros 1 e 2 capítulos da República de Platão, que é onde eu acho que mais se concentra a discussão que me interessa. República de Platão, ou a República da Justiça, né? O subtítulo da República é República da Justiça, porque enfim, geralmente as obras de Platão têm um subtítulo, né? Esse subtítulo geralmente é o tema principal de discussão da obra. A República de Platão, ela é uma discussão sobre a justiça, como é tradicional das obras de Platão, é um diálogo, né? Tendo como protagonista a figura do Sócrates. O contexto da obra é basicamente assim: Sócrates estava fazendo uma visita, né, a se não me engano, a parte baixa de Atenas, né, que é o Pireu, e ele estava indo lá por conta de um evento religioso, e ele estava voltando para casa quando ele foi parado por um cara chamado Polemarco. Polemarco, que significa, se eu não me engano, é uma patente militar grega. Ele é parado por Polemarco, e Polemarco o convida, de uma forma até que certa forma grosseira, a que Sócrates vá para casa dele para eles terem uma discussão. Chegando lá, na casa de Polemarco, Sócrates começa a conversar com o pai de Polemarco, que é o Céfalo. Céfalo é um comerciante, um homem velho, e eles vão conversando, trocando ideias acerca da vida, etc. E em determinado momento, Céfalo fala sobre como ele não ele tá ficando velho, então ele tá começando até a ficar preocupado com aquelas histórias que se contam sobre o que acontece no pós-morte, né? Essas discussões acerca de o que acontece conosco depois que morremos. Mas ele fala que apesar disso ele tá relativamente tranquilo, porque ele foi sempre uma pessoa justa, então ele não precisa ter medo de ir pro inferno, né? Pro Hades. Ele se sente seguro de que ele terá um bom destino após sua morte. Quando Céfalo comenta isso, então Sócrates começa uma discussão acerca de justiça, porque, bom, se Céfalo é capaz de se ver e de julgar justo, é porque ele deve saber o que é justiça, né? Nesse tom sempre meio sarcástico que Sócrates tem. Então Céfalo dá uma definição bem humilde, simples de justiça. Ele define que justiça é, é cumprir com as suas dívidas, né? E ser honesto. Justiça é ser honesto e cumprir com suas dívidas. Então Sócrates começa a contestar, né, essa definição de justiça de Céfalo. Eles vão discutindo, até que em certo ponto Céfalo meio que se perde nos seus argumentos e fala assim, não, enfim, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir lá fazer minhas coisas, e largam a discussão em aberto, né? Então Sócrates vai discutir com Polemarco, filho de Céfalo, essa questão da justiça. E Polemarco traz uma definição de justiça, né? Eles vão discutindo, Polemarco chega a uma definição própria de justiça, e ele fala assim, não, justiça é quando você faz o bem aos seus amigos e o mal aos seus inimigos. Que é uma definição bem militar de justiça, né? Então, assim, um militar, né, o exército, ele pensa em seus amigos, que é sua pátria, e os inimigos potenciais, né, que são as outras pátrias, e a função de um militar é assegurar o bem dos seus amigos, o bem de sua pátria, e necessário, fazer o mal aos seus inimigos, né? Fazer o mal às outras nações que venham contestar a sua. Então, Sócrates segue na discussão, bem socrático como sempre, bem retórico, bem sarcástico como sempre. E Trasímaco, que é uma outra personagem que está ali, está vendo essa discussão e ele resolve intervir. Que ele vê que Sócrates estava meio que ganhando a discussão, né, do seu método, e Trasímaco resolve intervir. E ele resolve intervir de maneira bem bruta. Assim, fala assim, ó, Sócrates, está todo mundo vendo que tu é um sacana, tu não sabe de porcaria nenhuma, é, tu é um dissimulado, tu não sabe o que tá falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu vou te provar que você tá errado sobre justiça. Né? Então o Trasímaco rouba a discussão para si. Ele fala assim, não, você vai discutir comigo e você não vai ganhar de mim, não. Sócrates ele fica numa postura meio assim, nossa, mas
Em nenhum momento eu falei que eu sabia o que era justiça, eu tava aqui só perguntando e tal. E Trazendo fica assim, não, não, todo mundo sabe que tu é um dissimulado, tu fica nessas de eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas todo mundo sabe que tu tá querendo impor tuas ideias pros outros, mesmo que sem falar, né? Tu tá só dissimulando. Vai, não, tá bom, calma. Vamos discutir eu e tu. Daí resolvem Trasímaco e Sócrates discutir justiça. Trasímaco traz uma definição de justiça que vai desembocar uma discussão acerca de se justiça é uma coisa boa ou não. Porque Trasímaco vira e fala assim, olha, para mim justiça é uma coisa que os mais fortes, né, os mais poderosos definem, e portanto justiça é quando os mais fracos se submetem aos mais fortes. É, é fácil até pensar situações reais onde isso até se aplicaria, né? Pensar, bom, quem define o que é justo na nossa sociedade são as leis. As leis são feitas pelo Estado e o Estado é evidentemente mais forte que qualquer cidadão. O Estado, por definição, é o monopólio da força. Então, né, o mais forte define o que é justo e os mais fracos obedecem, isso é justiça. Justiça é quando os mais fracos obedecem os mais fortes. Você pode pensar o mesmo em outros cenários. Numa sala de aula, um professor pode entrar e falar assim: bora, eu. Muitos professores fazem 2 provas, 3 provas por semestre, mas eu vou fazer, em vez disso, uma avaliação por semana. Eu vou fazer isso porque eu acho que é mais justo se eu avaliar vocês dia a dia, né, aula a aula, do que se eu fizer só uma avaliação depois de certos meses. Um aluno pode levantar a mão e contestar, professor, eu não acho isso muito justo, porque se um aluno falta uma aula, ele perde a prova, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas no limite, quem tem o poder de decidir como vai ser é o professor, é quem tem o poder na mão. E então, o mais forte define o que é justo, e justiça é quando os mais fracos obedecem o que definiu o mais forte. Então, Trasímaco propõe que a justiça seria, na verdade, um vício. Ele propõe que, porque, ora, se justiça é isso, então o único jeito de você alcançar alguma potência na sua vida, alcançar algum poder, alcançar vitórias na sua vida, é sendo injusto, né? É sendo injusto. Da mesma forma que Juliette faz na obra, né, de Justine. Juliette resolve tentar fazer por meios ilegítimos, digamos assim, através de desonestidades, enfim, uma série de coisas, construir as suas potências. Enquanto a justiça de Justine, ela é pelo contrário, a justiça de Justine ela prejudicial. A Justine só se ferra na medida em que é justa. E por isso Trasímaco, por isso não, né? É uma obra anterior, mas nesse sentido que Trasímaco propõe que então justiça seria um vício e, e injustiça seria uma virtude. Sócrates e Trasímaco vão discutir acerca, né, dessa definição, etc. Mas, de certa forma, eles chegam num certo consenso que é o seguinte: justiça tem alguma coisa que ver com se preocupar com o bem das outras pessoas ao seu redor, enquanto que justiça tem a ver com se preocupar única e exclusivamente com fazer o bem para si mesmo. Então, na medida que a pessoa injusta ela é aquela que faz o que bem entende, o que bem quer, e tenta se safar disso, né? Tenta não ser punida, tenta se preocupar única e exclusivamente com o seu bem pessoal. A pessoa justa, ao contrário, ela se preocupa com o bem dos outros. Eles chegam num certo consenso dessas ideias de virtude não, de justiça e injustiça, mesmo que não cheguem num certo consenso, mas eles chegam numa aproximação de um consenso. Mas o grande ponto que eles levantam depois é então se justiça é um vício ou uma virtude. E Sócrates vai vencer nesse debate, evidentemente, Platão colocando Sócrates como protagonista do diálogo vai fazer com que Sócrates sempre vença, né? A gente nunca tem como saber se esses diálogos realmente aconteceram, mas enfim, são propostas filosóficas, né? São propostas artístico-filosóficas mais do que relatos reais. E o ponto é, e o ponto da discussão é esse: se justiça é um vício ou uma virtude. Para contrapor a tese de Trasímaco, Sócrates vai por um caminho de certa forma interessante, que é o seguinte: ele faz até uma metáfora que é bem próxima dessa que eu comentarei. Ele propõe assim: olha,
Nós, todos membros de uma sociedade, é como se a gente estivesse num barco, né? Se você tem vários tripulantes de um barco, todos em conjunto, cuidando pelo bem do barco, né? Ajustando as velas, limpando convés, ajustando, né, etc, etc, rimando, etc. Esse barco vai funcionar. E as pessoas vão para o lugar que, que intentam, né? Elas vão conseguir chegar onde querem. Agora, se uma pessoa desse barco é injusta, né? Se ela não se preocupa com o bem-estar do barco, essa pessoa vai prejudicar o barco, né? E na medida que se todo mundo resolver ser injusto, todo mundo resolver não se importar com o barco não vai para lugar nenhum, né? Se ninguém remar, o barco não anda para frente. Então, como todos precisam estar no barco, todos que estão no barco precisam dele, né? Todos que estão no barco precisam que ele vá para algum lugar. Se as pessoas forem injustas, se as pessoas nessa definição de Trasímaco, né? Se as pessoas se preocuparem só com o seu bem-estar próprio e não com o trabalho coletivo do barco, o barco não vai para lugar nenhum. Então ele faz uma certa metáfora desse barco com a sociedade, né? Não à toa, o título do livro é A República, o resto da discussão do livro vai nesse sentido da importância da justiça para a sociedade. Por mais enfim, tenha uma certa questão de que a República não é especificamente uma discussão sobre política e sobre sociedade, mas sobre questões éticas individuais, mas o ponto central é que eles chegam numa certa conclusão que o Trasímaco não consegue contrapor, que é essa de que realmente para o bem próprio individual de cada uma das pessoas ali no barco, é importante que o barco vá para frente. Então, a justiça, esse se preocupar com o bem dos outros, faz bem, inclusive, por si próprio, né? A pessoa se preocupar com o bem funcionar da sociedade, ou seja, com a justiça, é necessário para que as pessoas cheguem a algum lugar. Então, inclusive um interesse pessoal o ser justo, né? E Trasímaco acaba perdendo a discussão nesses termos. Eu comentei aqui das duas obras, né? E eu acho que é importante destacar uma diferença radical da justiça de Justine com a justiça de Sócrates, mesmo que Sócrates não a defina exatamente. A justiça de Justine, ela é muito vinculada com a ideia de para usar termos lacanianos, de um grande outro. Ela é muito vinculada com a ideia de o que Deus chama de justo, né? Enquanto a ideia de Sócrates ela é um pouco mais pragmática. Não, a questão é o que é bom para a sociedade, né? O que é bom para o coletivo. E tem uma questão muito importante que é a proposição de Justine ela é muito mais dependente da posição de um terceiro. Nesse caso, por exemplo, Deus. Então, assim, ser justo na questão de Justine é basicamente seguir as regras que lhe foram impostas, enquanto para Sócrates tem que ver com uma certa questão de que você, enquanto sujeito, avalie ao seu redor o que é justo. Não é mesmo? Sim. Você tem que ser capaz de avaliar. Bom, para a nossa sociedade aqui em comum, esse ambiente onde vivemos, o que é bom para nós? Né? O que é necessário para que esse barco continue andando? A gente precisa de mais pessoas remando, a gente precisa de um bom comandante, alguém capaz de botar ordem na casa, né? Ou precisa de mais pessoas limpando convés, a gente precisa de mais pessoas ajustando as velas, a gente precisa de... O que a gente precisa para esse barco continuar andando? É uma reflexão que cabe, de certa forma, a cada um, né? Avaliar o que é justo de se fazer em cada situação. E eu me sinto muito mais inclinado a concordar com a definição de justiça de Sócrates. E eu acho que propõe-se, então, afinal, uma questão ética muito, muito boa, que é assim, a gente não pode depender, única e exclusivamente, de uma ideia de um terceiro que julga o que não é devido, né? Essa ideia de Deus. A gente não pode depender da ideia de um grande salvador para ser justo. A gente precisa ser justo, evidentemente, a gente precisa ter ideias de justiça,
como Sócrates contrapõe Trasímaco, né? Mas é importante que a gente seja capaz de avaliar o que é justo. Evidentemente, isso evoca discussões, evidentemente, isso evoca questões outras, né? Mas, sendo necessário uma justiça, que eu acho que até certo ponto pode ser um consenso, acho que ninguém radicalmente discorda que é importante a justiça, né? A não ser Trasímaco. Mas, mesmo tendo essa concordância, a gente não pode depender de um referencial terceiro de justiça, né? Como faz Justine. Porque senão você acaba se fazendo, digamos, escravo, né? Você se faz o eterno reprodutor das ideias de um terceiro. Enquanto eu compreendo que esse bem avaliar do que é justo, que no fundo é a ética que Sócrates propõe, né? Eles nunca chegam num consenso do que é justo, mas eles estão agindo no sentido de discutir, né? Como eu comentei, tem a proposição de Céfalo, de Polemarco, e evidentemente podem haver outras, assim, cada pessoa é capaz de criar uma própria compreensão de justiça, mas é importante essa atividade. E eu sinto que é uma atividade que as pessoas não se dedicam tanto, né? As pessoas geralmente elas compram ideias de justiças de grupos, digamos assim, né? Tipo assim, se eu sou pertencente ao grupo X, eu tenho que seguir a norma, né? Seguir o comum deste grupo X que eu sigo. Enquanto eu acho que isso é equívoco, né? Isso abre tantas margens para justamente a injustiça, né? Porque se você se preocupa com o que o seu grupo define, no fundo você está se preocupando com te reconhecerem no grupo, né? Sua preocupação é só é, que as outras pessoas do grupo te reconheçam, né? Que outras pessoas do grupo te acolham. E não no sentido de o que é bom para a sociedade como um todo. Porque, enfim, pensando em grupos, setores da sociedade, né? Então, assim, se eu me identifico como, digamos, como comunista, eu vou então reproduzir o que outros comunistas dizem sobre o que é certo e única e exclusivamente isso. Bom, única e exclusivamente isso, e para ser reconhecido dentro do meu grupo de comunistas e qualquer grupos outros, né, cristãos, feministas, assim, no caso, matemáticos, se eu só for comprando esses discursos de grandes outros, né, esses discursos externos sobre justiça, eu vou ficar nesse limbo, nessa posição de certa forma, essa posição de Justine sobre justiça. Mas enfim, antes que eu divague muito, acho que o meu objetivo final com esse vídeo é justamente ressaltar essa importância do bem avaliar o que é justo, tratando tudo sempre com honestidade e tentando ao máximo fazer ponderações sóbrias e responsáveis sobre a questão. É isso. Obrigado.